Olá, seja muito bem-vindo à nossa leitura. Que Deus possa estar ministrando ao seu coração e que você possa cada dia mais estar aprendendo um pouco mais sobre o Evangelho do Senhor. Bora lá? A Ti, Senhor, rendemos graças, porque o Senhor é maravilhoso, o único digno de ser louvado, o único digno de ser exaltado, o único de ser engrandecido. Nós te adoramos e te exaltamos por tudo, Pai. Santo, santo, santo é o Senhor, santo é o teu nome. Tu és maravilhoso, tu és digno de louvor, digno de honra, digno de glória. Santíssimo Senhor, nós te adoramos. Vem, Pai, com o teu reino sobre as nossas vidas. Vem, Espírito Santo, ministre sobre as nossas vidas. Que a sua vontade seja soberana sobre nós, que o teu querer seja soberano sobre nós, que possamos compreender a tua vontade, que possamos viver segundo a tua vontade, que possamos andar segundo a tua vontade, que tudo isso seja para a glória do teu santo nome, para que o Senhor seja exaltado, para que o Senhor seja glorificado hoje e sempre. Seja, Senhor, com a nossa nação, seja com este governo, seja com o teu povo, que o Senhor traga a sua justiça, traga a sua graça, traga o seu amor, que o povo brasileiro possa descobrir verdadeiramente quem é o Senhor, que o povo brasileiro possa descobrir verdadeiramente como é maravilhoso servir ao Senhor. Desperta, Pai, a tua igreja, desperta o teu povo, abra os seus olhos e os seus ouvidos, para que possamos entender tudo que o Senhor tem preparado para nós, para este tempo. Aqueles que ainda estão na ilusão, Pai, que o Senhor venha acordar. Aqueles que acham que estão vivendo um evangelho verdadeiro, mas estão sob doutrinas de falsos profetas, Pai, que o Senhor venha despertá-los. Que o Senhor venha acordar a sua igreja para um evangelho verdadeiro, puro, santo. Que as pessoas tenham sede de pegar a tua palavra e lê-la, estudá-la e começar a vivê-la. Parar de seguir a doutrina dos homens, parar de seguir aquilo que não vem de ti, Senhor. Que a gente possa estar cada dia mais firmados na tua palavra. Espírito Santo, vem nesta manhã e ministra aos nossos corações através da tua palavra. Que este estudo, que essa leitura venha penetrar profundamente em nossa mente, para que a gente possa viver o que estamos estudando, o que estamos lendo, e que não seja apenas estudar ou ler, Pai, mas que isso seja cause em nós uma transformação de vida para a honra e glória do teu santo nome. Vem, Jesus, com o teu reino, vem com a tua fúria, vem com o teu amor, vem com a tua graça, vem tomar a posse daquilo que é seu. Desperta a tua noiva, que ela possa reconhecer os teus rostos como Messias, para que seu nome seja glorificado em todas as nações, para que todo joelho se dobre, para que todos reconheçam o Senhor como Deus, para a honra e glória do teu santo nome, para o louvor do teu santo nome, para que o Senhor seja glorificado hoje e sempre, porque teu é todo o reino, todo o poder e toda a glória. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Fabiana e Beth. Bom Bom dia. dia. Bom dia, meninas. Eu vou ficar fechado. Estou no hospital, tá bom? dia. Joia. Obrigada. Bora lá então, a gente está Mateus 11. Jesus prega nas cidades. Quando Jesus acabou de dar estas instruções aos seus 12 discípulos, saiu dali para ir ensinar e pregar nas cidades deles.
os mensageiros de João Batista. Quando João, no caráter, ouviu falar das obras de Cristo, mandou que seus discípulos fossem perguntar: Você é aquele que está para vir ou devemos esperar outro? Então Jesus lhes respondeu: Voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres estão sendo pregados o evangelho. Está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João: O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? O homem vestido de roupas finas? Os que vestem roupas finas moram nos palácios reais. Sim. O que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis que eu envio diante de você o mensageiro que preparará o caminho diante de você. Em verdade lhes digo, dentre os nascidos de mulher, não apareceu ninguém maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os que usam da força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês o querem receber, ele mesmo é Elias. E se vocês querem reconhecer, ele mesmo é Elias que está por vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas o que com... Mas o que compararei esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: Não tocamos flauta, mas vocês não dançam. Nós tocamos flautas, nós tocamos flauta, mas vocês não dançam. Entoamos lamentações, mas vocês não prantearam. Pois veio João, que não comia nem bebia, e as pessoas diziam: Ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comeu e bebeu, e as pessoas dizem: Eis um glutão e bêbado de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria e justiça por suas obras. Ai das cidades impenitentes. Então Jesus começou a repreender as cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Ai de vocês, Corazim! Ai de você, Betsaida, quer dizer, porque porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito que elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá mais rigor para Tiro e Sidom, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, pensa que será elevada até os céus? Até o céu? Será jogada no inferno. Porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que foram feitos em você, ela teria permanecido até o dia de hoje. Mas eu digo a vocês que, no dia do juízo, haverá menor rigor para a terra de Sodoma do que para vocês.
Porque aquele tempo Jesus exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso por sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É bem interessante, né? Então ele manda os discípulos ir pregar e também vai. E aí ele é confrontado pelos discípulos de João Batista, né? A gente já estava fazendo um estudo sobre isso e é bem interessante porque João Batista é outro também que estava esperando um cara que fosse trazer aquela revolução, né? Que fosse fazer o que ele estava fazendo, né? Confrontando ali no caso Herodes, né? Confrontando o erro das pessoas e pregando com ousadia como ele fazia. E Jesus veio de outra forma. Jesus veio mostrando o poder que ele tinha, né? Veio curando, veio expulsando demônios, ressuscitando os mortos e pregando o evangelho. E aí os discípulos de João voltam, né, para falar para ele sobre aquilo, porque João nesse caso aqui está preso, né, e falou, cara, e aí? É você mesmo que é quem eu anunciei ou devo esperar outro? Você vai tomar alguma atitude ou não? Você vai mudar ou não? E Jesus deixa bem claro para quem ele veio, né? E aí ele começa a perguntar, né? Quem é João para vocês? Quem vocês foram buscar no deserto, né? E aí ele deixa que ele é o cara que é mandado adiante dele, né? Que é o que eu tinha dito ontem, que é aquele que é enviado diante dele para avisar que o Messias está vindo, né? Que o Messias está chegando. E ele receberia, porque isso está nos antigos profetas, né? Se eu não me engano, está marcado aqui. Está em Miqueias 3:1, que eis que eu envio diante de você um meu mensageiro que preparará o caminho diante de você. Então, eis que vai chegar, vai enviar, né, o mensageiro para preparar o caminho para a chegada do Messias. E eu acredito que para essa geração, para esse tempo, para a volta de Cristo, a mesma coisa vai acontecer. Vai haver um derramar do Espírito com essa ousadia sobre profetas, assim como foi sobre João Batista, para proclamar o reino dos céus, para dizer, olha, Jesus está voltando. Só que assim, ali foi só para João Batista, né? Como eu disse ontem, porque era só para Jerusalém, era só para o povo de Israel. E eu acredito que esse derramar, esse levantar do Espírito, assim como está ali em Joel 2, será muito maior, porque essa mensagem já vai para todas as nações. Eu acredito que haverá este avivamento antes da volta de Cristo, para que o evangelho do reino seja pregado a todas as nações. E este avivamento não será só ali nas duas testemunhas em Jerusalém, mas será em todos aqueles que estão preparados para receber o derramar do Espírito. E eu acredito para receber essa autoridade, assim como João Batista recebeu, que eles falam que é Elias, né? Que esse poder do Espírito que Elias e João Batista tinham, né? Essa autoridade, essa ousadia de levar o evangelho sem medo de perder a própria vida. Aí ele fala sobre o reino, né? Sobre o João Batista ser o menor.
e que a partir de então o reino de Deus é tomado à força. Eu gosto dessa expressão para pensar assim, cara, que o reino de Deus ele necessita de obras, que para você estar, né, viver e cada vez mais próximo, cada vez mais dentro do reino, você precisa de força, né? Você precisa fazer as coisas. Não é assim, então, a salvação ela é de graça, né? A salvação ela é de graça. Então, você aceitar a Cristo, você está livre da ira do vingador, da própria ira de Cristo. Você está livre do inferno, né? Que é o que as pessoas temem. Mas não significa que você vai reinar com o rei, né? Não significa que você vai estar reinando com ele. Você vai estar dentro de seu domínio, você vai estar dentro do reino dos céus, dentro do reino de Deus. Mas o reino em si, a autoridade, o galardão, você reinar com ele, você estar com ele, você ter autoridade dentro do reino que é dada por ele mesmo, isso é tomado à força, isso é necessário obras, é necessário trabalho, é necessário evangelismo, é necessário cumprir a lei, né? E isso para mim hoje é muito claro com a ideia do ladrão da cruz. Quando ele fala, ó, lembre-se de mim no teu reino, ele fala, estará comigo no paraíso. Porque você não é digno de entrar no meu reino. Você não é digno de reinar comigo, porque, cara, você era um assassino. Vai saber as coisas que você fazia, né? Que a Bíblia não relata, mas a morte de cruz era uma morte terrível e de alguém que não era bonzinho. E aqui na última hora você se arrepende e me reconhece como Messias. Você está livre da minha ira. Você está livre da segunda morte. Mas o reino você não tem. O reino, reinar comigo você não vai, porque você não é digno. Porque você não fez por merecer, né? É o bendito do galardão. E aí ele se incomoda, né, com as pessoas que ficam só reclamando, para variar, né? Falando que João Batista fazia o que fazia, parecia um demônio, aí depois fala que porque ele vivia no deserto, não comia, né, não bebia. Aí vem Jesus, vai em festa, bebe, comemora, toma vinho, e aí chama ele de glutão e tal. O povo era muito, falava demais, né? E aqui eu acho bem interessante quando ele, a partir do versículo 20, quando ele começa a falar das cidades, né? E às vezes eu fico pensando assim, cara, a gente fica travado nessa de que o evangelho do reino tem que ser levado a todas as nações para que ele volte. Mas tem tanta gente que ainda nunca ouviu, tanta gente que não ouviu. Mas você já parou para pensar que talvez aquela cidade realmente já tenha ouvido o evangelho e a culpa de hoje o evangelho não estar lá não é mais de Deus e sim do povo que está lá? Que, por exemplo, muitas vezes a gente pensa assim, mas tem tribos distantes. Mas tem tribos que o evangelho chegou lá há uns 30, há uma geração atrás, vamos colocar assim. E esse evangelho foi pregado e essa tribo toda se converteu. Mas com o passar do tempo, todos se perderam. Mas o evangelho chegou lá. Aquela cidade ouviu. Eles não mudaram porque não quis. Ou então porque se perderam com o tempo, assim como o povo de Israel fazia, né? Não era passado adiante, eles se perdiam. Então Jesus está falando aqui para essas cidades, cara, vocês estão vendo milagres, vocês estão vendo coisas que são feitas que muita gente não via, que tem cidades que se tivesse visto isso, que se Tiro e em Sidom tivesse visto essas coisas, teria havido um arrependimento profundo. E vocês vendo isso continuam pecando. Então vocês serão julgadas no juízo final. E é bem interessante que ele faz essa comparação com cidades perversas. E deixa bem claro, né? Cara, vocês precisam se arrepender. Precisa haver uma mudança. Porque senão já era.
E ele termina, né, com 28, venham a mim todos que vocês estão cansados, sobrecarregados, que eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma. Então, o descanso que a gente procura é o descanso nele, o descanso da nossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Então, a gente finaliza o 11, que é mais Jesus ali mostrando, né, demonstrando as coisas do reino. Vamos para o 12? Se alguém quiser ler, fique à vontade. Eu vou ler. Se vocês ouvirem barulhos estranhos, não se espantem, tá? E faz isso que eu não leio. Jesus é o Senhor do sábado, capítulo 12. Também vamos encontrar em Marcos 2, 23 a 28 e Lucas 6, 1 a 5. Porque aquele tempo, num sábado, Jesus passou pelas searas. Estando seus discípulos com fome, começaram a colher espigas e a comer. Os fariseus, vendo isso, disseram a Jesus: Olhe, os seus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer num sábado. Mas Jesus lhe disse: Vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não era lícito comer, nem a ele, nem aos que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou vocês não leram na lei que aos sábados os sacerdotes no templo profanaram o sábado e ficaram sem culpa? Pois eu lhe digo que aqui está quem é maior do que o templo. Mas se vocês soubessem o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não teriam condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. O homem da mão ressequida. Tendo Jesus saído dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. Então, a fim de o acusar, perguntaram a Jesus: É lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: Quem de vocês será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado, esta cair numa cova, não fará todo o esforço para tirá-la dali? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então Jesus disse ao homem: Estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada e ficou sã como a outra. Mas os fariseus, saindo dali, conspiravam contra ele, procurando ver como o matariam. O servo escolhido de Deus. Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram, e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não o expusessem à publicidade. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se agrada. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará o juízo aos gentios. Não entrará em discussões, nem gritará, nem fará ouvir nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencer o juízo.
e no seu nome os gentios colocarão a sua esperança. Jesus e Beelzebu. Então trouxeram a Jesus um endemoniado, cego e mudo. Jesus o curou e o homem passou a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: não seria este, por acaso, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Mas Jesus, sabendo o que eles pensaram, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então o seu reino subsistirá? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os filhos de vocês os expulsam? Por isso eles mesmos serão os juízes de vocês. Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E só então saqueará a casa dele. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Por isso digo a vocês que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. As árvores e os seus frutos. Tornem a árvore boa, e o seu fruto será bom. Ou tornem a árvore má, e o seu fruto será mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. A pessoa boa tira do tesouro bom coisas boas, mas a pessoa má do mau tesouro tira coisas más. Digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem, porque pelas suas palavras você será justificado, pelas suas palavras você será condenado. O sinal de Jonas. Então alguns escribas e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Mas ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. A volta do espírito imundo. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para a minha casa, de onde saí. E voltando ele a encontra vazia, varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior
do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. A mãe e os irmãos de Jesus. Enquanto Jesus ainda falava ao povo, eis que a mãe e os irmãos dele estavam do lado de fora, procurando falar com ele. E alguém lhe disse: a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Porém, Jesus respondeu ao que lhe trouxe o aviso: quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de meu Pai Celeste, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Só para complicar a vida da gente. Bom dia, Delei. Bom dia, Éder. Bom, Tudo bom? meio atrasado. Bom dia. Vou acompanhando e vou levar o Danilo ali no lugar de tirar umas peças aqui. Tô meio na lida aqui, trabalhando. Daqui a pouco eu vou sair. Top. Ou 11, né, Éder? Foi o 12 agora. Ou 12, né? Isso. Certo. Esses dias atrás a gente estava no aniversário. E tinha uma tia da Márcia lá e ela entrou numa conversa sobre o sábado. E ela ouviu de alguém, né, falando que se ela não guardasse o sábado, ela perderia a salvação, né? Aí eu falei assim, então quer dizer que o problema de tudo isso é a senhora tá colocando o sábado acima do próprio Jesus, né? Que o sábado é o que salva e não o Jesus. Então, muitas vezes o problema do sábado que a gente vê aqui não é o que eles faziam ou deixavam de fazer no sábado, era o que eles colocavam à frente do sábado, né? Se a gente pegar e der uma estudada hoje na cultura judaica, essas coisas, algumas coisas sobre o sábado mudou. Eles ainda guardam o sábado, o ônibus não anda lá no sábado, todas as lojas fecham no sábado, então eles ainda guardam isso. Mas a vida é mais importante do que o sábado. Então, se você precisar ir no médico, se precisar ajudar alguém, então se a vida de uma pessoa for te atrapalhar alguma coisa no sábado, eles vão escolher a vida do que o sábado, né? E no caso aqui a gente vê Jesus ali que na verdade as pessoas elas estavam tão preocupadas com o sábado que esqueciam das pessoas. Então deixavam as pessoas de lado. Então Jesus ele veio quebrar isso, né? Ele veio mostrar, cara, as pessoas são mais importantes que o sábado. Eu gosto muito da frase que ele fala, né? O sábado não foi dado. Como que é? O sábado não foi dado ao homem. Esqueci, cara, a frase. Mas que ele fala que o sábado é por causa do homem, né? Não por causa de Deus. Porque o homem precisava parar, né, para adorar. O homem precisava. O sábado ele é o dia de adoração, é o dia de reconhecer ao Senhor, é o dia do descanso, é o dia de você estar em família, é o dia de não estar em trabalho, né? Então, para nós hoje, a gente precisa entender assim, a gente precisa ter um dia do Senhor, a gente precisa ter um dia para Ele, porque essa nossa cultura hoje que é totalmente contra a lei, né? Então pega o sábado e joga de lado, ela esquece que o segredo do sábado é descanso, família e adoração. Então, muitas vezes vão colocar uma religião que guarda o sábado hoje. Se ela guardar o sábado, mas não for para isso, em vão. Se ela pega esse sábado, ela não vai trabalhar, fica em casa, vendo TV, vendo série, fazendo qualquer coisa que não seja estar em família, usar para descanso e usar para adoração ao Senhor, para uma leitura, para crescimento, é em vão, né? Esse versículo que você falou está lá em Marcos 2, 27 e 28.
O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. É isso aí mesmo que eu queria. Então, temos que tomar cuidado nessa parte de transformar o sábado num rito de salvação, né? Igual muitas vezes as pessoas acham que por ela devolver o dízimo ela está salva, ou então por ela estar trabalhando na igreja ela está salva, ou então por ela ir à igreja ela está salva, ou então porque ela dá uma oferta, ou então porque isso, porque... Não, não tem a ver. Essas são coisas que são feitas, faz parte das obras, não com a salvação. Então, tem muita gente que pega a salvação e coloca o sábado acima da salvação. Colocando a lei acima do Salvador. E isso é muito sério, porque eu já ouvi que, que a religião que guarda o sábado, ela tem por preceito que, tipo assim, eu não sei como eles veem isso, mas eu ouvi sobre isso da religião deles. Hoje algumas coisas mudam, né? Mas que se você se converte à religião que adora o sábado, mas você se converte numa segunda-feira, isso é até engraçado. E por acaso você morre numa quinta-feira e você nunca guardou o sábado, você vai ficar como se fosse no. A sua alma vai ficar como se fosse no. Ela não vai direto para o céu, né? Não acredito que você ouviu isso. Ela ficaria como se fosse num purgatório. Ela ficaria num lugar para poder passar Você leu? o sábado. Você leu? Não, eu vi alguém conversando, falando sobre essa religião, que eles Nossa, acreditam nisso. Que você precisaria, a sua alma guardaria o sábado para aí sim ela ir ao céu. Eu falei, cara, eu não acredito que eu estou ouvindo uma coisa dessa. E não, tem coisas piores. Eu ouvi um cara pregando nessa mesma religião e eles têm a Ellen White, né? Como uma das grandes profetas, né? Daquela igreja. E ela tem vários livros, né? Sobre os sonhos e as visões dela. E eu ouvi o cara falando, o cara pregando, que se você nunca leu um livro dela, você não vai para o céu. Então, cara, o que está sendo feito? Qual é o cuidado que temos que ter? Ah, guardar o sábado é importante? Depende por que você está fazendo isso. O importante é você ter o dia de descanso, né? Que seria o sábado. Ah, guardar o sábado me salva? Quem salva é o Cristo. Ah, mas cumprir as leis me salva? Quem salva é o Cristo. A lei ela faz parte de um processo para o reino. Comer carne de porco, a comida caché, vai me levar para o inferno? Quem salva é Cristo. Então, é todo um processo, sabe? É um amadurecimento. E é bem interessante que muitos deles não comem também esse tipo de comida. E quando a gente começa a estudar o porquê da comida, o porquê do sábado, você começa a entender o porquê dessas coisas. O sábado mesmo, pensa num povo escravo que não parava de trabalhar. Deus falou: não, o sábado vai ser o dia do Senhor, o dia que vocês vão parar para descansar. Ah, por que não pode comer essas comidas que a lei fala? Ah, porque naquela época eles não tinham o conhecimento científico que a gente tem hoje. Então, se eles comiam a carne de porco crua, eles iam morrer todos. A comida era impura, por quê? Porque eles não tinham conhecimento, não tinha ciência para tratá-los. Então, querendo ou não, a gente vai se adaptando, né? E começando a entender algumas coisas que era para aquele tempo, para aquele povo, para aquilo que estava acontecendo naquele momento. E quando a gente traz para nós, a gente tem que pensar, cara, o que estamos fazendo? Por que essa briga do sábado sim, sábado não? E por que uns diz que é sábado, outros diz que é domingo, outros diz que é na quinta-feira, não importa. Precisamos sim
tirar um dia para o Senhor. Precisamos sim, hoje, eu vejo assim, tirar todos os dias para o Senhor. Não importa se é sábado, se é segunda, se é quarta, se é domingo. Por que será que eu vi um vídeo essa semana que foi lançado aí, como ele fala assim, cara, como o diabo enganou a religião, falando assim, não, no domingo você vai na igreja e lá você cultua a Deus, mas o resto da semana você me cultua. Então, como as pessoas hoje vivem assim, domingo elas vão na igreja, porque é o dia do Senhor. Aí é o dia que elas tiram para ficar na frente da TV junto com a família. É o dia que as pessoas tiram para dormir até mais tarde. E aí o resto da semana, elas esquecem que Deus existe. A Bíblia não sai de dentro do carro, ela não é aberta, ela não é lida, ela não é estudada. A oração do cara é obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado, e fecha os olhos e dorme. Ou acorda, obrigado porque pelo fôlego de vida e vai trabalhar. Não há um relacionamento diário. E eu acho que o que Deus quer e que Jesus deixa bem claro é que precisamos ter um relacionamento diário, e não só no sábado, ou não só no domingo. Eu vi um comentário sobre Mateus 12, especificamente sobre esse trecho, né? O Senhor do sábado. Então, a pessoa, ela falava que a gente não está dentro de uma igreja, denominação que seja, atrelado só à religiosidade, né? Não atrelados à religiosidade, mas sim a Cristo. Porque muitas vezes a pessoa vai estar indo para o inferno fazendo coisas que Jesus não mandou fazer. Então, para atentar sobre isso, que o alvo é Cristo e o principal sentido de nós estarmos aqui e buscarmos tem que ser Cristo mesmo. Ele atrelou bem nessa questão de deixar de ser religioso, né? E Jesus ele veio para quebrar, né, a religiosidade. Eu gosto muito que o que acontece? Quando você não conhece a Bíblia, né? Quando você não vive ela, você muito facilmente é manipulado, você facilmente é enganado. Você facilmente as pessoas distorcem a verdade e você acredita. Simplesmente porque você não conhece a verdade. Como que você vai defender algo que você não conhece? Como você vai saber se o que aquela pessoa está pregando é verdade ou não se você não conhece? Como você vai saber se aquilo... Porque hoje a gente tem muitas pregações assim, o cara pega um versículo e prega 1 hora sobre aquele versículo. Você pode saber que depois de 15 minutos ele está enchendo linguiça. Ele já está fugindo da Bíblia. Ele já está te fazendo conjecturas da sua própria mente. Então, peraí, por que não estudamos a Bíblia? Por que não pegamos? Cara, se você pegar algo assim, você vai ligando uma coisa na outra, você começa a compreender o que Deus realmente queria falar, o que Jesus está trazendo ali. Por exemplo, quando a gente vê aqui no versículo 25, quando ele fala sobre um reino dividido, vocês já pararam para pensar que o que Satanás fez com a igreja? Ele dividiu ela. É uma picuinha e uma briga por religiosidade. Então, muitas vezes a gente está brigando porque o irmão ali é pentecostal e o outro é tradicional, o outro é histórico, o outro é isso, o outro é aquilo. Cara, e o reino? Vocês estão dividindo. Eu fico chocado. Toda vez que eu venho, eu passo ali na... Ah, eu esqueci o nome daquela rua que corre o córrego, corta o córrego, acho que é Manuel da Costa Lima. Tem uma igreja do lado da outra. Cara, uma igreja do lado da outra. E tipo assim, Na minha
na igreja que eu congrego, a gente está há um bom tempo lá, né? E aí o vizinho, ele também construiu ali do ladinho, assim, parede com parede da nossa. E a gente ficou mesmo se questionando, né? Eu falei, meu Deus do céu. E o vizinho saiu de dentro da própria igreja e abriu uma igreja do lado, parede a Do parede. lado. Aí muitas pessoas falam que era por conta dele não ter condição de estar pagando um outro prédio para alugar, né, para fazer a igreja, então ele construiu ali na própria casa dele mesmo. É bem, Jesus. Por que não vai congregar junto ali? Fala, né? Todo mundo unido ali, ajudando, fazendo a obra. Porque em algum momento ele foi confrontado e não gostou. Porque em algum momento o que estava ali para ele não era suficiente, ou porque em algum momento ele achou que ele precisava ter um cargo ou algo a mais, eu não sei, tá? E não o teve. Então falou, já que eu não tenho oportunidade aqui, eu vou abrir a minha própria igreja para eu ter a oportunidade de falar o que eu quiser, de fazer o que eu quiser. Então o que acontece? Muitas igrejas saem disso, saem de um confronto, de uma exortação ou de uma visão teológica diferente. E aí o que acontece? Aí vai criando essas picuinhas, vai criando essas religiosidades, que em vez do evangelho do reino ser proclamado, o que é proclamado é o pensamento do cara. O que é levado é a visão do cara. E você vai numa igreja dessa, ela foge totalmente da Bíblia. Ou então o cara sai de uma igreja, não estou falando esse cara, mas vamos comparar. Então o cara, por exemplo, a gente está tendo um crescimento da palavra, a gente está estudando. E aí você começa a perceber que a igreja que você está não tem essa palavra. Que o cara é superficial. E aí você vai sair e abrir uma igreja do lado dele para pegar as pessoas que estão ali. Cara, ou você exorta esse cara e faz ele mudar, ou sai dali e vai para outro lugar, vai para uma igreja que está na Bíblia. Vai para uma igreja dentro da Bíblia. E só que aí fica essa competição, sabe? Um do lado do outro, cara, de verdade, isso dói meu coração, porque o rei é um só, sabe? Deus, ele é um só. Apesar que eu acredito que hoje, com essas divisões, com esse engano de Satanás ao coração das pessoas, muitas vezes você vai numa igreja que fala que adora a Deus, mas o Deus que eles adoram não é o Deus da Bíblia, não é o Deus de Israel. É um Deus que foi criado por eles, mas que eles deram o nome de Deus porque é mais fácil das pessoas compreenderem. Aí você vai lá, é o eucentrismo vivendo ali, imperando naquele lugar. Ou é aquela doutrina da hipergraça, só do amor sem a justiça. Ou é aquela religiosidade, sabe, tão tradicional que não consegue ver a mudança das eras. Ou então é aquela religiosidade que adora apontar o dedo na cara dos outros, falando que a minha religião é melhor que a sua. Cara, para com isso. O cristianismo é um só. E tem que ser um estilo de vida. Se você não tiver uma vida como a de Cristo, não serve para nada a sua religião. Não serve para nada essa religiosidade que foi doutrinada e enfiada dentro da sua cabeça. A gente estava fazendo um estudo esses dias sobre sacerdote e sobre Arão ali no caso. E aí a gente foi questionado assim, algo assim que tipo, cara, você não tem que aceitar tudo que o seu líder, tudo que o padre, o papa, o pastor, o apóstolo, o bispo, quem for, você não tem que aceitar tudo que ele fala. Você o respeita como homem, mas nem tudo que ele fala você tem que engolir. Você tem que fazer como aquela cidade lá, pegar, ouvir o que ele está falando, pegar as escrituras e comparar se o que ele está falando é verdade ou não. Aí quando a gente estava falando sobre isso, né, que isso quebra doutrina religiosa de muita gente, eu estava até estudando isso ontem, falando sobre falso profeta, que o falso profeta ele engana a pessoa de maneira
que a esposa, ela ouve o pastor, o falso profeta, e não ouve o marido. Ela obedece o falso profeta e é contra o marido. Ou então, o falso profeta, ele ilude os filhos que ele tem mais poder sobre os filhos do que o pai. Eu ouvi de um cara uma vez, porque ele era casado e ele não tinha vínculo com aquela igreja, ele não gostava da igreja, e a sua esposa receberam o conselho da liderança daquela igreja de se divorciar daquele cara, porque ele não queria ir na igreja que ela estava. Então, cara, a que ponto os falsos profetas e os falsos mestres nos levam? Então, precisamos estar atentos a essas falsas doutrinas, sabe? Que, em vez de nos levar para mais perto de Cristo, está nos afastando dele e nos levando para uma religiosidade que é o que Jesus veio combater quando ele veio. Se você parar para pensar, Jesus não brigava com os pobres, ou ele não ficava apontando o dedo para a prostituta, ou para o ladrão, ou para qualquer coisa. Ele não estava pensando nisso. Ele veio confrontar quem? Os sacerdotes e os fariseus. Então ele veio bater na religião, ele veio bater na religiosidade daquele povo que estava fazendo o quê? A religiosidade estava tão forte, tão enraizada naquele povo, que estava pegando os pequeninos, que ele chama, né, que são as pessoas mais humildes, os pobres, as viúvas, e em vez de ajudar, estava torturando eles. Que é o que acontece lá quando Jesus entra no templo e chuta tudo. Por quê? Porque as pessoas saíam de longe, vendiam o seu carneiro, a sua ovelha, vendiam a sua oferta para não precisar carregar. E quando chegava ali no templo, ela não tinha condição de comprar de novo para fazer a oferta, o sacrifício, porque custava 2, 4 vezes o valor. Então, os sacerdotes estavam enriquecendo à custa do povo. E quantos falsos profetas, falsos líderes a gente vê hoje, que é isso, que está enriquecendo por causa do povo. Eu vi um cara, o cara até falou o nome, mas eu não lembro mais, mas se diz um profeta, se diz o milagreiro. Cara, a mãe estava com a filha cega, e ele fala para ela assim, eu vi ele falando, tá, gente? Ele fala para ela assim: se você fosse no médico e esse médico falasse que ele tem a cura para sua filha, e esta cura custasse R$ 1.000, você daria pela cura da sua filha? Ela falou, eu daria. Então, a oferta que eu vou orar pela sua filha, ela vai ser curada. É os dias de hoje. São os falsos profetas. São pessoas que estão usando do dom que Deus deu. E olha só, o falso profeta tem dons. Ele cura, ele transforma, ele profetiza as coisas que Deus faz. Você vê lá o... Gente, hoje eu tô muito bom para nome. Tá no Antigo Testamento, que vivia no meio do povo. Éder, volta um pouquinho aqui que você falou, eu perdi aqui, fui dar atenção a outra coisa. É aqui que o rapaz falou aí? Do ele falou, ele ofertou, ele falou que agora eu tô tentando lembrar o nome do cara. Não, o nome não. O da mula. Se alguém lembrar o nome dele, me fala. O que a mula falou com ele. Balaão. Que esse cara, ele voltando ali para Beth, esse cara, ele perguntou para a mãe se a mãe tivesse o médico falasse que ele tinha a cura da filha e essa cura custaria R$ 1.000, se ela daria esses R$ 1.000 para curar a cegueira da filha. Ela falou que sim. Ele falou, então você pode ofertar, porque eu vou orar e sua filha vai ser curada. Então, tipo assim, me dá esses R$ 1.000 que eu vou curar sua filha. E aí, o que acontece? Balaão, né? Balaão, ele era um profeta, ele profetizava as coisas de Deus, mas ele foi considerado um falso profeta. Por quê? Porque ele trocava a profecia por dinheiro. Ele era comprado, ele se vendia pela profecia.
E aí até quando ele é levado pelo rei, o que acontece ali em Números, quando ele é levado o rei para profetizar contra o povo de Israel, que é quando acontece a situação da mulinha ali, que ela derruba ele, e é por causa do anjo que está ali para matá-lo. Quando isso acontece, ele vai e ele ele vai naquele local para profetizar contra o povo de Israel, porque ele foi pago para isso. Mas Deus não permite. E Deus fala: da sua boca só vai sair o que eu quero. E quando ele sobe, quando ele começa a profetizar, em vez de ele profetizar maldição contra Israel, ele profetiza bênção contra Israel. Aí o rei fala: cara, não foi isso que eu pedi. Vamos subir no monte, vamos fazer sacrifício e você vai tentar de novo. E quando ele pensa em profetizar contra Israel, mas da sua boca só sai bênção, porque Deus fez isso com ele. Só que aí Balaão não para. Esse rei, ele não para. Tipo assim, já que você não consegue profetizar contra o povo de Israel, vamos fazer outra coisa. Então, o que Balaão faz? Balaão fala: olha, os homens de Israel vamos treinar as mulheres da sua cidade ou de uma pequena cidade para seduzir os homens de Israel. Ele era um profeta. E aí ele faz isso, e as mulheres seduzem o povo, os homens de Israel, e os homens de Israel começam a ter relações com essas mulheres. E aí é quando vem uma doença sobre o povo de Israel, tá lá em Números. E aí até que eles descobrem o que está acontecendo, o povo clama e tal, e aí um dos sacerdotes da descendência de Arão, eles estão ali clamando, e um dos soldados passa no meio do povo com uma mulher e vai para sua tenda. E aí ele vai lá e, por zelo ao Senhor, ele com a lança fura os dois. Então, os dois estavam tendo relações sexuais, ele com a lança mata os dois. E aí Deus fala: por zelo dele, vocês serão curados. Então, por zelo de um homem que cuidou da fé, que cuidou da palavra, todo o reino, todo o povo parou de sofrer, mas morreu muita gente com aquilo. Então, Balaão, ele era um profeta. Então precisamos estar atentos com isso, porque o reino ele está sendo dividido por essas pessoas que se dizem pregar a palavra, aí abre uma igreja, abre uma porta, aí começa, em vez de levar a palavra que traz exortação, que traz cura, que traz transformação, o que ele leva? Ele leva algo que agrade a sua alma, né? Ele leva o amor que faz com que você peque e não precise de arrependimento. Então precisamos estar atento a essas falsas doutrinas, atento a esses falsos mestres, atento a essas coisas que, em vez de te aproximar de Deus, elas te afastam do Senhor. Até esses dias, se alguém quiser falar, fica à vontade. Lembra, me interrompam, por favor. Mas eu fiz um post sobre isso, que falsos profetas e mestres fazem oposição ao pensamento crítico e muitas vezes, em vez, quer dizer, de encorajar as pessoas a pensar por si mesma. Então, o falso profeta, ela não quer que as pessoas pensem. Elas querem que as pessoas simplesmente obedeçam o que ele diz. E ali o que eu estava falando é o povo, é os bereanos. Paulo diz que eles eram mais nobres do que os tessalonicenses, porque eles receberam a mensagem com grande interesse e eles iam lá e examinavam as escrituras todo dia para saber se o que estava sendo dito estava ali. Quando alguém prega algo para você, você examina a escritura para ver se é verdade. E aí tem que uma geração fraca de Bíblia, ela é muito fácil de ser iludida. As pessoas mentem, as pessoas enganam e a gente nem percebe. A gente vê esses falsos mestres e profetas de púlpito que não tem a menor noção da Bíblia e está pregando. O cara não lê a Bíblia e está pregando. Existe um estudo de que 30% dos pastores hoje nunca leu a Bíblia inteira e está pregando. Por quê? Porque eles pegam algumas palavras, pegam algumas coisas e vivem só sobre isso.
É aquele cara que pega um texto e prega só sobre isso. É o cara que pega aqui que fala que todo reino dividido contra si ficará no deserto. Então, irmãos, vocês precisam dar ao dízimo e à oferta. Porque aquele que não faz isso está dividindo a igreja e vai fazer a igreja cair. Se você não oferta, se você não dizima, você vai para o inferno, porque você está dividindo a casa do Senhor. Eu criei uma pregação. E aí a pessoa que ela é o quê? Que ela é fraca na palavra, ela é enganada. E é da onde esses caras tira até o último, né, da pessoa. A gente viu lá em Ezequiel, né? Quando fala assim que o pastor, ele tá engordando a ovelha para poder comer ela. Então, tipo assim, gente, precisamos tomar cuidado, né, com a palavra dividida. Lógico que aqui ele está dando outro exemplo, né, porque as pessoas estão comparando ele com o próprio Satanás, né? Ele falou, como que Satanás expulsa ele mesmo, né? Satanás vem para expulsar os seus demônios, a casa vai cair desse jeito, né? Vai haver uma rebelião, né? Não tem lógica, né, do que ele está falando aqui. Mas o próprio Satanás usou isso para dividir o reino do Senhor, para pegar a igreja e distorcer tudo. E eu vejo que isso vem desde a antiguidade, desde as primeiras igrejas, porque você vê o quê? Você vê Paulo fazendo o quê? Aonde que é aquela igreja? Acho que que ele manda Timóteo para aquele lugar, agora eu não lembro. Mas quando ele manda Timóteo para aquela cidade, que naquela cidade já tinha duas pessoas que já estavam levando, pregando, mas por não se focarem em estudar a palavra, eles estavam distorcendo e enganando a igreja. E aí ele manda Timóteo tem que abrir outra igreja para levar a verdade. Então, desde o princípio, Satanás já começa a usar as pessoas para haver essa divisão, e o reino dividido cai. O que vai acontecer no fim dos dias? Muitas pessoas que se dizem religiosas e salvas serão enganadas por Satanás. Por quê? Porque elas não leem a Bíblia. E ele vem enganando assim sorrateiramente. Então vai ser devagarzinho. Não vai ser na afronta. Só que hoje já está tão claro e as pessoas continuam sendo enganadas. E aí Jesus continua, né, no 33. A Fabiana quer falar? Tá com a mão levantada. Então ela ergueu quando ela falou e não abaixou mais. Ah, tá. Eu não sei usar essas ferramentas direito. Até hoje eu não descobri como é que eu faço escrita, sabe? De vez em quando eu fico apertando aqui, mas tudo bem. É só ter uma mãozinha aí bem embaixo, é só você clicar nela de novo que sobe. Isso. Aí no 33, né, pra gente ir para a conclusão, tornem a árvore boa, o seu fruto será bom, ou torne a árvore má e seu fruto será mau, porque pelo fruto se conhece. Você tá onde, Evelyn? Mateus 12, no 33. Tá. Então, quais são os seus frutos? Se você é uma pessoa boa, que busca o evangelho, que busca conhecimento, que estuda, a gente tem uma grande mentira que fala que a teologia é só para pastor. Não, todos nós teríamos que estudar teologia. Todos nós, porque teologia nada mais é do que o estudo de Deus. Deus, estudar Deus. E aí a gente fica nessa, não, quem precisa estudar isso é pastor, missionário, evangelista, seminarista, esses caras que têm que estudar. Não, velho, todos nós deveríamos estudar. Não estou falando para você ir para um seminário, mas, cara, pega um estudo teológico e vai fazer. E hoje tem muitos que não tem nem doutrina, sabe? Que você vê que tem um conteúdo, mas não está baseado numa só religião. Está realmente estudando a Bíblia, estudando Deus, sem precisar colocar a doutrina da igreja, porque não está preso a isso. E aí, quando a gente
quando a nossa árvore é boa, a gente começa a perceber como os frutos são bons. Mas quando a árvore é má, os frutos são maus. Então Jesus deixa bem claro que ainda usa um xingamento, né? Que a gente fala, raças de víbora. Como vocês podem falar coisas sendo maus? Porque a boca fala o que está cheio o coração. É o que a Neide falou ontem, né? O problema não é o que entra, e sim o problema é o que sai da sua boca. A pessoa boa tira do tesouro bom coisas boas, mas as pessoas más do mau tesouro tira coisas más. Cara, olha isso. A pessoa boa, ela pega a palavra e tira coisas boas que há transformação. Eu tô vendo dessa forma. E as pessoas más, ela consegue pegar esse tesouro e tirar coisas más delas e transformar a vida das pessoas. Só que aí Jesus conclui, né? Afinal de contas, você quer ensinar? Então digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem. Porque pelas suas palavras vocês serão justificados e pelas suas palavras vocês serão condenados. Então, precisamos meditar. O que temos dito? A gente tem vivido e pregado o evangelho do reino verdadeiro? Eu ouvi esses dias e entendi profundamente. O evangelho do reino, ele por muito tempo foi pregado pela metade. Ele não tem conclusão. Jesus ressuscitou e você precisa se arrepender do seu pecado. E esquece de falar que ele vai voltar e que você precisa estar preparado. E essa preparação ela é diária. Esse amadurecimento ele é diário. Então, o que seu coração está cheio para que a sua boca esteja falando? Quais tem sido a sua busca? O que você tem feito para que o seu coração esteja cheio do Senhor e que da sua boca só saiam palavras que vêm do Espírito? E aí ele fala sobre Jonas, né? Uma geração perversa e adúltera. Ele compara Jonas ali, né? Que ele fala, aqui ele já mostra que ele também vai morrer por 3 dias, sumirá, né? Ele faz a comparação da volta do Espírito Mundo, né? Então, se a gente limpa a casa, né? Se a gente deixa Jesus entrar, mas depois tira ele de dentro de nós, os demônios que já estavam ali podem voltar e dobrar, né? Então precisamos estar sempre com a casa cheia, né? Então, se a gente tira as coisas que não eram boas de nós, a gente precisa colocar outras, né? Para que aquele é igual o hábito, né? Se a gente tem um hábito e a gente muda, e a gente volta para aquele hábito, ele volta 2 vezes pior. Então, se eu tinha um hábito, e eu já aconteceu isso comigo, eu tinha o hábito, a gente tomava muito refrigerante. E aí teve um tempo, acho que foi até antes da Isabelle nascer, a gente cortou o refrigerante, a gente parou. A gente ficou quase 2 anos sem tomar refrigerante. E aí depois a gente caiu de novo e voltou a tomar refrigerante. Cara, você volta a tomar o dobro do que você tomava. Então é igual o hábito, né? Então a nossa vida com Cristo tem que ser assim também. Quando o nosso coração é limpo de toda impureza, ele precisa estar lá. Então, como é ele estar lá? É alimentando o seu espírito, alimentando a sua alma com palavra, com estudo, ouvindo coisas boas, ouvindo coisas que vêm de Jesus. E é bem interessante que quando você começa a buscar estudos, você começa a ouvir coisas também que não vêm dele. E aí é onde você tem que ter o discernimento do espírito para saber se isso vem do Senhor ou não. Aí esse final aqui eu vou deixar por conta de vocês. Sobre a mãe, sobre o irmão, existe muita teoria, muita teologia, muita gente discutindo isso. E eu acho uma discussão muito vã.
Jesus só fez uma analogia falando que todo aquele que está nele é com ele. Aí você vai entrar na discussão se ele tinha irmão ou não, aí você entra na discussão se ele tinha mãe também, né? Porque ele fala que todos ali eram mãe dele. Então, isso aqui é usado muito para muitas coisas, para criar outras religiões, para criar outras doutrinas, para criar outras igrejas, para levantar falsos profetas de novo, para levantar pessoas que ficam discutindo coisas secundárias, né? Coisas secundárias da palavra, e esquece da essência, que é Jesus. Deixa eu só voltar um pouquinho sobre quando esse mesmo rapaz que fez esse comentário lá do quando o sábado, o Senhor é Senhor do sábado, né? Até do sábado é Senhor. Ele estava falando ali na acusação contra Jesus, quando falava-se que aquilo que Jesus estava fazendo era doutrina de demônio, né? E daí ele falou assim, que inclusive que alguns era para se ter cuidado com isso, não atribuir a Deus coisas que o diabo faz, né? Mas que hoje em dia tinha muita gente que ainda que estava questionando se ainda existia esse pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Aí ele disse assim, que muitos entendiam que não se podia mais ter essa blasfêmia contra o Espírito Santo, porque Jesus já não estava mais em carne, né? Já havia. É, eu fiquei meio assim, sem entender, né? Fiquei, meu Deus, como que é isso mesmo? E aí, como que a gente pode entender esse pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo? Ele já se dissipou, ele existe hoje, como que é? Como que é? Me fala aí, quem entende melhor. Nada se perdeu. Jesus ainda está em carne. Afinal de contas, ele não ressuscitou com o próprio corpo. Os discípulos não tocaram nele. Blasfêmia é uma ofensa, né? Ele A divindade. Ele está no céu, sentado do lado do Pai, com um corpo glorificado, com um corpo de carne. Não mudou nada. Um corpo imortal, né? Que é o que a gente vai receber. Então, sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela continua. Éder, mas o que é? Começa a negá-lo. Uhum. Simples assim. Sim. É um insulto, né? Religião. Por que você acha que Satanás não tem perdão? Começar a difamar o nome de Deus é uma blasfêmia. Uma palavra, né? Um ato injurioso contra aquela pessoa, né? Coisas respeitáveis, isso aí é blasfêmia. Então temos que tomar cuidado com a doutrina. Pode falar bem a verdade. Muitos que são esses adoradores do sábado de hoje, ela tá mais para uma seita do que para uma religião. Uhum. E é muito perigosa, porque não estou generalizando, tá? Porque tem muitas pessoas conscientes, mas eu já ouvi que eles têm cartilhas para evangelismo. Então, o que é essas cartilhas? A cartilha está assim: como evangelizar uma pessoa que é da Igreja Batista? Como evangelizar uma pessoa que é da Assembleia de Deus? Ô, louco. Como evangelizar uma pessoa que é da Igreja Quadrangular? Entendeu? Eles têm essa cartilha. Por quê? O que eles pegam? Como evangelizar um batista? O batista, ele é cristocêntrico, né? Então precisa colocar Jesus no centro sempre. Então você vai dar toda essa volta colocando Jesus no centro para convencê-la a trazê-la para a igreja. Entende? Eles têm essa cartilha. Eles têm como abordar as pessoas. Para quê?
Porque para eles você está errado e eles estão certos. Para eles, só eles, porque eles guardam sábado, eles serão salvos e você não. Apesar que eles também, alguns da doutrina deles, já previram um arrebatamento que não teve. Então, hoje, tem muita gente já acordada, muita gente desperta, como qualquer outra religião. Tem muita gente, a gente fala deles assim, mas tem muita gente aí que é das igrejas tradicionais também, que são totalmente religiosos e estão criando falsas doutrinas com essa religiosidade. Ou então a gente vê pessoas grandes líderes falando coisas que podem levar as pessoas a terríveis escolhas, a terríveis enganos. E o cara tá ali no púlpito pregando. Ou então a gente vê um grande líder religioso que todo mundo conhece, assinando coisas para criar-se uma só religião. Eu não sei se vocês sabem, mas em Apocalipse fala que no fim de tudo haverá só que as religiões serão unificadas por um falso profeta. Haverá uma só religião. E já está sendo tratado isso uma igreja abraâmica. Por quê? Abraâmica. Porque tanto o muçulmano, quanto o judeu, quanto o cristão, o que eles têm em comum? Abraão. Todos eles saíram de Abraão. Então, quando você cria uma religião abraâmica, você está unificando todas as religiões. E em Dubai, se eu não me engano, já tem templo lá. Já tem esses 3 templos num lugar só. E se eu não me engano, acho que na Alemanha também já estão construindo. Então, tá mais. A volta do Messi está mais perto do que muita gente imagina. E a gente precisa focar nisso e voltar os nossos olhos para o Senhor e ficar atento com com a religiosidade que está enganando as pessoas. E infelizmente, está lá em Apocalipse 13, se eu não me engano, fala que quando o falso profeta se levantar e Deus dará para ele poder para descer fogo do céu. Fala que ele sairá do abismo. Então, muitos teólogos acreditam que é alguém que ressuscitará. E lá em Apocalipse fala que ele enganará a muitos. Só que ele enganará aqueles que não conhecem a verdade, aqueles que não conhecem a palavra. Ele não enganará os santos. Então, como não seremos enganados? Conhecendo a verdade. Só é enganado aquele que não conhece a verdade. Fechou, gente? 6h30. Dar um esclarecimento no que a Fabiana falou. Na verdade, o que seria a blasfêmia contra o Espírito Santo, o pecado que não tem perdão, é quando a pessoa rejeita Deus, né? De uma forma consciente, se ela rejeita Deus, Jesus e tudo que ele veio, ensinou e pregou, ela não tem perdão, ela não aceita, não. Ela rejeita tudo que ele ensina. Então, isso é um pecado mortal. Eu creio dessa forma. O próprio anticristo vai ser o cara que vai blasfemar contra o Espírito, né? É bem isso mesmo. Eu tenho uma linha de pensamento, não tirando que o inferno existirá no futuro, mas eu não vejo que ele existe já hoje, igual a igreja desenhou, os desenhos animados desenhou, com Satanás lá furando as pessoas. Isso não existe, porque o inferno foi feito para ele ser prisioneiro e não dono dele. Mas eu penso assim como aqueles que não creem em Cristo estão mortos, né? A gente pode dizer que hoje existem zumbis, porque são pessoas que estão mortas espiritualmente, né? Porque em Gênesis fala que você morrerá e essa morte não é só física, mas foi espiritual. Então aqueles que não têm Deus no seu coração, elas estão mortas, né? São zumbis, são mortos-vivos. E assim como a escuridão é a ausência de luz e o frio é a ausência do calor, o inferno nada mais é do que a ausência do próprio Deus.
Então essas pessoas, elas estão mortas e já vivem no inferno. Porque é essa separação, né, do Pai, essa separação de Deus. Então cabe a nós abrir os olhos dela, trazer de volta, ressuscitá-las, né, para que elas tenham a vida eterna e para que elas se aproximem de volta ao Pai, né, ao Criador. Mas tem muitas que não vai ter jeito. Porque a função do Espírito Santo é convencer do pecado e levar ao arrependimento, né? Então, para que a pessoa precisa ser salva, a pessoa precisa se arrepender dos seus pecados, né? Então, por isso quem blasfema contra o Espírito Santo não pode ser perdoado, porque rejeita a convicção do Espírito Santo e o arrependimento. Então, quem se rejeitar o arrependimento é blasfêmia, porque insulta a Deus, que deu tudo para trazer a salvação e a libertação do pecado. Esse é o meu entendimento. E precisamos ter consciência de que nem todos serão salvos. Sim. Fechou? Ninguém mais? Amanhã o Diego vai ficar amarrado. Tá feliz da vida. É isso aí. Um grande passo para o homem. Ai, ai. Vai ser bênção, meu irmão. É bênção. Ai, sim. É bênção pura. Fechou, meus queridos. Vamos. Diego, já que és tu, hora pra gente finalizar. Tá. Amém. Senhor nosso Deus, ó Pai amado, obrigado, Senhor, porque o Senhor deu essa oportunidade, ó Pai. Mais um dia, ó Pai, que o Senhor permite, ó Pai, que nós vivamos. Porém, Paizinho, pedimos que esses dias, ó Pai, que o Senhor concede a nós, que seja para nós vivermos a Tua verdade, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para nos dizer, a Tua palavra, ó Pai. Esse é o nosso desejo, ó Pai, por isso que nós levantamos cedo, ó Pai, para estudar a Tua palavra, ó Pai. E que o Senhor possa, ó Pai, através dela, falar aos nossos corações, ó Pai. Que nós possamos viver, ó Pai, essa verdade, ó Pai, sem nos desviar, ó Pai, dos Teus caminhos. Esse é o nosso desejo, ó Pai. Ajude-nos, Senhor, com Teu Santo Espírito, ó Pai. Dar-nos o entendimento, ó Pai, daquilo que nós precisamos modificar em nossos corações, ó Pai, para que nós possamos ser cada vez mais parecido com Jesus, ó Pai. Paizinho, pedimos também, ó Pai, por aqueles que não tiveram a oportunidade, ó Pai, de participar desse grupo, ó Pai, eu não tenho podido estar conosco, ó Pai. Que o Senhor toque seus corações, ó Pai. Abençoa-os, ó Pai. Abençoa também aqueles que irão assistir mais tarde, em outro dia, ó Pai. Que o Senhor seja com cada um, ó Pai, que está neste momento ou que está assistindo a essa reunião, ó Pai. Paizinho, queremos pedir também, ó Pai, pelos parentes enfermos, ó Pai. Que o Senhor esteja descendo, ó Pai, com a sua cura, ó Pai. Que o Senhor esteja derramando a sua graça sobre a vida deles, ó Pai. Que o Senhor esteja com os médicos e com os profissionais da saúde, ó Pai, ministrando os medicamentos, ó Pai. Esta é a nossa vontade, ó Pai. Porém, antes de tudo, ó Pai, que seja feita a tua vontade na vida de cada um, ó Pai. Paizinho, sê conosco, ó Pai. Dar-nos tudo aquilo que nós precisamos, ó Pai. Oramos agradecidos em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém.
E assim finaliza mais uma leitura, mais uma semana se passou. A gente está lendo aqui o Evangelho de Mateus, a gente leu Mateus 11, 12, e como Deus tem ministrado aos nossos corações e como temos aprendido a viver verdadeiramente este Evangelho. Se você gostou, curte, compartilha, faz um comentário, e eu quero te convidar a estar com a gente ao vivo, para que você faça o seu comentário, ou para que você também participe, faça perguntas, faça a leitura, esteja com a gente participando deste momento maravilhoso que tem feito a gente crescer espiritualmente. E eu desejo que Deus descende ao teu coração da palavra dele e que você esteja cada dia mais firmado na palavra do Senhor e com certeza, com a certeza de que Deus fala através das suas escrituras.